Bom, hoje nós vamos concluir, gente, História da Igreja. Nós teremos aqui as duas aulas, a unidade 3, a unidade 4. E eu creio que nós seremos abençoados. Ok? Vamos orar em nome de Jesus, queridos. Pai de amor e graça, eu quero, nesta noite, louvar ao Senhor pela tua bondade e pela tua misericórdia, a sua fidelidade, que dura de geração em geração. Eu quero te agradecer, meu Deus, por estar aqui juntamente com cada um dos seus filhos, que estarão estudando essa disciplina, falando da história da igreja. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha nos instruir, nos direcionar, nos dar sabedoria, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor possa conduzir-nos nesse momento de conhecimento, conhecimento da revelação da sua santa e gloriosa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa trazer a iluminação, que é a compreensão das verdades aqui expostas. Então, em nome de Jesus, eu creio que teremos uma aula frutífera e abençoadora para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, gente. Falamos na unidade 1 sobre o período da Igreja Apostólica, que se retrata dentro desse período aqui, que nós falamos, os primeiros 100 anos da Igreja, do ano 33 ao ano 100, onde morre o último dos apóstolos, que foi o apóstolo João. E depois, na aula passada, falamos sobre o período da Igreja do feudalismo, a Igreja medieval, a Igreja que vai desde a época dos pais apostólicos, que é um período já posterior ao período dos apóstolos, e aí agora nós vamos estar terminando o período da Idade Média, falando sobre a Igreja no período da Reforma Protestante. Sabemos que a Reforma Protestante vai acontecer exatamente no final da Idade Média, já na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse período é que vai acontecer os adventos do Iluminismo. Quando você vai estudar a história, você vai perceber que o período do Iluminismo é bem nesse momento aí da Igreja, né? O momento em que a Igreja chega e ela, então, e a Igreja, quando eu falo a Igreja protestante, trazendo, então, estas verdades da palavra de Deus. Então, hoje falaremos exatamente desse período da Igreja na Reforma Protestante e depois o período da Igreja na época moderna. Eu que já mencionei para vocês que a Igreja ela tem 4 grandes períodos nesse aspecto. Quando eu falo da igreja, do período da Igreja criada, eu creio que vocês devem ter anotado. O período da Igreja foi ali formada, o período dos apóstolos. Depois, o período da Igreja deformada, que é exatamente o período da aula passada que nós falamos, que nós estudamos. Depois, o período da Igreja reformada, que é o período que estaremos falando agora. E, posteriormente, na unidade 4, trataremos sobre o período da Igreja que estamos vivendo nos tempos de hoje, que é um período da Igreja conformada. E eu vou explorar e vou conversar um pouco mais com vocês acerca desses períodos da Igreja. Hoje, nós estaremos abordando o período da Reforma Protestante, onde será esse momento onde a Igreja verdadeiramente vai começar a voltar para a palavra de Deus, vai voltar para os princípios bíblicos, e eu creio que vai ser de extrema importância você prestar bem atenção nessa aula e a gente caminhar junto nesse sentido. É impossível, né, falar de reforma protestante sem falarmos de Martinho Lutero e sem falar de todos os reformadores que vieram após Martinho Lutero e dos pré-reformadores que nós já mencionamos na aula passada, que vieram antes de Martinho Lutero. Martinho Lutero é conhecido pelas suas 95 teses, que foi apregoada na porta da igreja, onde ele ali denuncia os atos e as práticas que a Igreja Católica estava tendo e que estavam fora dos padrões bíblicos, que estavam fora
da realidade da palavra de Deus. Inclusive, esse é um dos principais fatores que vai marcar muito essa época de transição, porque a igreja começa a ser comparada com os ensinos de Cristo. A Igreja Católica, no decorrer de 10 séculos, vai estar implementando doutrinas dentro da realidade do cristianismo, doutrinas essas que vão cada vez mais se distanciando da verdadeira pregação, do verdadeiro evangelho. E com isso, eles vão perdendo essa essência. Quando chega na época da reforma, o que os reformadores vão estar fazendo? Eles vão estar fazendo uma comparação entre os ensinos de Jesus e os ensinos que a igreja estava tendo naquele momento. O que eles vão concluir? Eles vão concluir que a igreja estava ensinando muita coisa distante e que essas coisas que estavam ensinando estavam distantes daquilo que Cristo e os apóstolos então ensinavam. É por isso que quando os reformadores têm esse encontro com as Sagradas Escrituras, tem esse encontro com os estudos das epístolas do apóstolo Paulo, como, por exemplo, Martinho Lutero vai apaixonar-se por Gálatas, vai apaixonar-se por Romanos, porque são duas epístolas ali bem teológicas, né? Uma falando sobre o legalismo, e a outra falando sobre a justificação da fé, e ambas trabalhando esse mesmo contexto da justificação pela fé. Martinho Lutero, então, encanta-se com esses ensinos e percebe que esses ensinos de Romanos, ensinos de Gálatas, estão totalmente diferentes do ensino que eles estavam recebendo vindo da Igreja Católica. Então, ao confrontar ambos, eles decidem, então, a reivindicar o retorno da Igreja às Sagradas Escrituras. Então, é bom dizermos aqui, já de cara, que quando nós falamos de reforma protestante, não estava no coração dos reformadores a acabar com a instituição da Igreja, mas dar um toque, sabe? Dar uma direção à Igreja para que ela retornasse, reformasse o seu sistema teológico e voltar para as Sagradas Escrituras. E vamos perceber que a Igreja Católica vai reconhecer suas falhas, mas o grande problema é que ela não quis mudar, mesmo embora reconhecendo-as. Então, Martinho Lutero vai trazer 4 verdades muito importantes para ser pontuadas aqui. Eu coloquei para vocês no site um material extra para você aprofundar. Então, vai lá, estude, porque vale a pena conhecer um pouco mais profundo sobre cada um desses homens. Então, vamos começar falando desses 4 pontos que Lutero, então, aborda, que Lutero, então, apresenta, e que pode, de alguma forma, resumir toda a sua teologia no aspecto de confronto à igreja nesse período. Lutero, que nasce em 1483, e ele vai falecer em 1546. Ele vai perceber, ao estudar a Bíblia, sobre conceitos básicos, como eu já disse, justificação pela fé, a Bíblia Sagrada como sendo a única regra de fé e prática, confrontando a tradição da igreja, porque a Igreja Católica tinha 2 viés de crença, a tradição e a Bíblia. Então, primeiro ponto, Lutero vai dizer, a Bíblia é a única referência da verdade. Isso significa, não existe outra situação onde nós podemos dizer que podemos colocar em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Nesse sentido, eu quero falar sobre a tradição da igreja. A tradição da igreja sempre estava ali ao pé de igualdade ou talvez acima da própria Sagrada Escritura. Inclusive, até hoje, há pouco tempo atrás, eu vi um arcebispo da Igreja Católica dizendo que a Bíblia nasce da igreja e não a igreja que nasceu da Bíblia. Então, eu vejo isso um confronto muito grande, porque quando você olhar para as Sagradas Escrituras, a igreja de Cristo ali, ela vai vir muito depois. Essa formulação, nós vimos na aula passada, a igreja só vai vir bem depois, no momento em que a Sagrada Escritura já está ali toda concluída, né? Sua escritura, a última carta, o último livro da Bíblia escrito foi em 95 com o apóstolo João. Então não é a Bíblia que vem da igreja, embora que a igreja teve um papel fundamental
na transcrição dos livros, na preservação da Bíblia, teve um papel fundamental na seleção do cano sagrado. Nós sabemos e já falamos sobre isso, quantos livros espúrios, apócrifos que tinham nesse período. Então a igreja foi responsável, e na realidade os pais da igreja foram responsáveis para a manutenção desse cano sagrado. Mas não significa propriamente que a igreja criou a Bíblia Sagrada. Ela simplesmente oficializou um cano sagrado e uma Bíblia que já existia, livros sagrados que já existiam. Eles colocaram regras ali para reconhecimento do cano sagrado, como nós vimos lá na disciplina Introdução à Bíblia. Então, Martinho Lutero vai determinar, ele vai colocar a Bíblia é a única referência da verdade. Segundo questão, ele vai trazer que a salvação vem por meio da graça de Deus e não pelo pagamento de indulgências. Vale se lembrar, eu não sei se vocês já assistiram o filme Lutero, filme excepcional, coloquei lá no site como recomendação para que vocês assistam esse filme, e outro filme também, falando da Reforma Protestante, muito importante, muito interessante, coloquei lá em vídeos complementares, para que vocês possam compreender o quanto a venda de indulgências era uma realidade presente nessa igreja. O que seria essa venda de indulgência? É venda de apetrechos, de elementos ali, ditos sagrados, que traria benefícios para os compradores no porvir. É como se a igreja vendesse essas indulgências para que as pessoas pudessem tirar, por exemplo, um parente que estava no purgatório. Eles compravam títulos sagrados, terrenos no céu. Essas questões, a Igreja Católica é como se ela tivesse a chave do céu e ela tivesse autoridade para poder salvar pessoas ou não. Outro exemplo muito claro, além da questão da indulgência, é a questão mesmo do próprio purgatório. A igreja, ela entendia, a Igreja Católica, entendia que ela tinha o poder de salvar e ela tinha o poder de condenar. É tanto que nós vimos aqui que a igreja acreditava que fora da Igreja Católica Apostólica Romana não havia salvação. E esse foi um dos pontos que Martinho Lutero, então, confrontou, dizendo, fora da igreja há salvação, porém não há salvação fora de Cristo. E é nesse terceiro ponto que ele vai tratar isso. Jesus Cristo, através da morte na cruz, pagou todos os nossos pecados. Então, a única ponte entre homens e Deus é Cristo, não a igreja. Não é a igreja que representa os homens diante de Deus, mas o próprio Cristo. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é quem está na presença de Deus. E ele que, através do seu sacrifício, o sacrifício perfeito, ele é que nos redimiu de todo o pecado. Com isso, Martinho Lutero vai, então, definir e colocar, então, esses postulados, chegando no seu quarto princípio, onde que a salvação só vem pela fé, não na igreja, mas a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, não por obras. E aí ele vai pegar muito bem os pontos que o apóstolo Paulo vai colocar em Gálatas e em Efésios, que a salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, Martinho Lutero, ele é esse precursor, na verdade, ele é o ícone principal, é o homem principal da Reforma Protestante, juntamente com Calvino. João Calvino, ele vai ser um sucessor de Lutero, e quando eu falo de sucessão, não que Lutero teria morrido nesse período, mas é aquele que daria continuidade e agora trazendo uma roupagem muito mais profunda teologicamente, muito mais complexa, que seria a teologia reformada. Então, Calvino agora vai vir em 1509 e trazer para nós uma roupagem mais robusta no aspecto da própria teologia. Jean Calvin, que é o nome dele original, o nome de batismo, ele nasce e ele agora vai trazer não apenas uma sistematização de uma teologia, influenciado pelos ensinos de Lutero, influenciado inclusive o próprio Lutero foi influenciado pelos ensinos de Agostinho, um
um pré-reformado, embora que ele é muito conhecido dentro da Igreja Católica, e alguns princípios vão mudar muito e variar dentro das próprias linhas teológicas de cada um desses reformadores, mas ele foi muito importante para influenciar Lutero, principalmente na questão da justificação pela fé, e Calvino vem nessa mesma linha. Calvino vai fundar uma academia onde ele vai tratar sistematicamente sobre a teologia conhecida hoje como a teologia reformada ou a teologia calvinista. Dessa teologia, ele vai ter também a participação de vários discípulos, dentre esses discípulos, Jacobus Arminius, que é um discípulo que vai suceder Calvino, porém com uma teologia diferente. João Calvino traz uma teologia reformada e Jacobus Arminius traz uma outra teologia que leva até o seu próprio nome, arminiana. E esse confronto entre teologia reformada e teologia arminiana, ela perdura-se até hoje, até porque vai ter princípios teológicos muito claros em que um vão defender e que se difere totalmente dos princípios do outro. Por exemplo, quem hoje é calvinista dificilmente vai poder ser, por exemplo, arminiano, exatamente pelos princípios que ambos vão defender. Então, nós teremos agora João Calvino, ele vai criar os 5 pontos do calvinismo. Opa, lembrei. Depois eu vou deixar até com material de pesquisa, como atividade para vocês pesquisarem sobre os 5 pontos do calvinismo. Anotem aí e vocês vão trabalhar esse conceito depois, ok? Inclusive, eu vou pedir para vocês, gente, que vocês estão estudando, me fez até lembrar aqui, mas não estão deixando os comentários lá. E aí a gente acaba não podendo colaborar e ajudar com as dúvidas dessas pessoas, né? Mas, enfim, os 5 pontos do calvinismo, eu queria, depois vocês podem estar trabalhando essa questão. Ulrich Zwingli, que é outro que foi influenciado pelos ensinos de Lutero e também pelos ensinos do próprio João Calvino. E você vai perceber que só bastou um abrir a boca e denunciar que vários outros vão seguindo da mesma linha. Começa-se ali na Alemanha e depois vai para os Países Baixos, depois vai para a Inglaterra com o Henrique VIII, enfim, vai surgindo outros, cada um em seu país vai buscando uma independência da Igreja Católica. E agora, lá na Suíça, ele vai atacar as doutrinas romanas, principalmente a veneração a santos, as promessas de curas, a venda de indulgência, o celibato. Em 1525, ele vai conseguir, em alguns cantões lá mesmo da Suíça, transformar até alguns monastérios em hospitais, vai eliminar a missa, ele vai trabalhar a questão do sacramento, onde ele vai abolir todo aquele conjunto de sacramentos que a Igreja Católica até hoje acredita, os 7, em 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Então, Zwingli vai fazer esse papel muito importante dentro da região da Suíça. Posterior a Zwingli, nós teremos John Knox. John Knox, que vai começar a pregar sobre a reforma, tendo também a inspiração junto a Calvino. Eles ali são contemporâneos. Ele vai estar agora lá em Genebra, na Suíça, junto com Calvino. E, nesse momento, vai ter um destaque para a Maria Tudor. Ela era extremista católica, que vai ter período de perseguição ao próprio protestantismo. E aí, nesse momento, nós temos João Knox voltando para a Escócia em 1559, e ele vai ter, dentro desse processo aí, uma proeminência muito grande dentro da própria Inglaterra, sabe? Ele vai ter uma importância dentro do protestantismo na Inglaterra. Até porque nós vamos agora falar sobre Farel, que é Guilherme Farel. Ele vai nascer em 1489 e morre em 1565. Este era um conquistador impetuoso, porém tinha dificuldade na organização das suas conquistas. Ele trabalhava, só que não tinha efetividade. E essa efetividade era muito relacionada pela sua falta de erudição.
nós precisamos compreender que a reforma protestante, e nós vamos dizer isso mais à frente, ela teve uma conotação política tão grande quanto religiosa. Até porque na última aula nós vimos que eles usavam, os ricos, os monastas, as pessoas de influência, usavam muito a igreja como trampolim político. Então, uma vez essa reforma acontecendo, ela acontece também para libertar não apenas da opressão religiosa da igreja sobre os membros da igreja, sobre os católicos, mas uma opressão religiosa da igreja sobre os próprios reis, sobre os próprios líderes políticos. E Scaff vai dizer acerca de Farel da seguinte maneira: ele sentia por suas falhas e entregou o seu trabalho para o poderoso talento de ser o jovem amigo Calvino, e em espírito de verdade, humildade e renúncia, ele estava disposto a diminuir para que Calvino pudesse crescer. Esse foi o melhor traço de caráter, e isso vai ser dito no livro Story of the Christian Church. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, embora Lutero teve muita importância e é o principal expoente da reforma protestante, a reforma protestante ela vai ser bem mais abrangente com a teologia reformada. É tanto que no nome de cada um desses reformadores que nós estamos falando aqui, todos eles tinham viés reformado. E nós sabemos que é da teologia reformada que surgem os presbiterianos, que estão até hoje, a Igreja Presbiteriana no Brasil é do período da Reforma Protestante, é uma das igrejas mais antigas do mundo, com mais de 500 anos aí de história no mundo, né? Então, a Reforma Protestante vai trazer essa conotação, e Farel, juntamente com Calvino e Zwinglio, eles vão defender, e aí Lutero também, a justificação pela fé. Esse termo justificação pela fé é um termo chave dentro da reforma protestante, porque eles estão dizendo, nós somos salvos não por obras, nós não somos salvos pela Igreja Católica, somos salvos pela fé única em Cristo Jesus, e que esta fé em Cristo Jesus, ela cresce cada vez mais quando conhecemos as Sagradas Escrituras, que está acima da tradição. Lembra no início que eu disse que a Igreja Católica defendia a Bíblia, mas defendia a tradição, sendo que a tradição estava acima das verdades bíblicas. Então, Farel, Zwinglio, Calvino, vai defender a sola Escritura, ou somente a Escritura, somente a graça, ok? Então, são as 5 solas que vocês também vão estar vendo no seu livro. Nesse contexto, vai surgir os anabatistas, que são os antepassados aí, mais antigos dos batistas que hoje nós conhecemos, só que é um grupo totalmente diferente, porque é conhecido como a ala mais radical. Os batistas, anabatistas, melhor dizendo, eles eram, como podemos dizer, como se fossem os zelotes nos tempos de Cristo. Era aqueles que estavam prontos para pegar em espada, aqueles que estavam prontos para a guerra mesmo. Os anabatistas não foram apenas um grupo, mas foram vários grupos, várias comunidades, e isso vai se diversificando por diversos lugares, e eles são chamados anabatistas porque eles têm uma crença principal em que o batismo não poderia ser feito a crianças, só poderia ser feito a adultos. Lembrando que tanto os presbiterianos, no aspecto do calvinismo, tanto os luteranos, tanto os próprios católicos, batizavam-se criança. E os anabatistas vão ser reconhecidos exatamente por esse nome, porque eles eram contra o batismo de crianças. Eles entendiam que para se batizar, a pessoa deveria se converter conscientemente a Cristo. E não poderiam ser admitidos o batismo de criança. Embora eles tendo essa verdade, os anabatistas, por ser um grupo bem diversificado, dentro desses grupos, vai ter os grupos radicais, a ponto de lutarem mesmo, de serem cruéis,
agirem com brutalidade, com práticas promíscuas e com poligamia. Os anabatistas vão se extraviar por muitas outras práticas, diferenciando-se da Bíblia, se afastando por um tempo das Sagradas Escrituras, até chegar no que nós conhecemos no massacre da Guerra dos Camponeses, onde, depois que os anabatistas passam por um massacre muito grande, eles ali são dizimados, uma grande parte, o grupo que fica se torna um grupo mais pacifista, né? Mais tranquilo. E agora que nós podemos dizer que os anabatistas verdadeiramente se convertem, porque eles nascem nesse grupo mais violento, essa característica mais sanguinária, mais justiceira, a ponto de perseguir quem não era cristão. Mas depois dessa guerra, ele se torna um grupo mais pacifista. E aí vai surgir dentro dos anabatistas um grupo chamado menonitas. E essa denominação cristã, ela vai ser descendente diretamente do movimento anabatista e futuramente vai se transformar nos batistas que nós conhecemos hoje, na qual temos aqui vocês aí também, sendo oriundo dessa raiz mais radical dentro da reforma protestante. Então, partindo aí dos batistas, nós temos os anglicanos. Então, os anglicanos, eles são oriundos da reforma protestante que aconteceu lá na Inglaterra, e esse foi a reforma, de alguma forma, muito mais inovadora, porque o cunho dos anglicanos não era apenas a questão religiosa. Os anglicanos estavam também focados em uma reforma política, até porque quem é o mentor dessa reforma lá na Inglaterra, na verdade, quem começa de uma maneira muito mais clara essa reforma é o próprio rei Henrique, porque a Igreja Católica, ela tinha uma influência muito grande, como eu disse, na política, a ponto de muitos vereditos que os reis davam dependiam exclusivamente de uma autorização católica, de um rei, do Papa do momento. Então, fugindo desta imposição católica sobre os princípios do Estado, Henrique VIII, então, vai se aderir à reforma protestante, num ato supremo em 1534, que vai decretar a separação entre igreja e Estado. Então, a igreja agora não estava mais controlando a Inglaterra. A Inglaterra ficaria longe, fora do controle de Roma, fora do controle do papado. Só que Henrique passa e vem Eduardo VI, que vai chegar ao trono em 1547, e ainda vai se mover para o lado do protestantismo ali, só que por pouco tempo vai surgir no trono da Inglaterra a Maria Tudor, que a gente havia comentado, a Maria Tudor, que é uma católica exponencial, e nesse aspecto do seu governo, ela vai durar mais ou menos ali dentro do governo 5 a 6 anos de governo. Ela vai, então, perseguir o protestantismo na Inglaterra, ela vai de alguma forma, tentar abolir os protestantes de uma maneira bem sistemática, estreitar os protestantes na Inglaterra, mas, graças a Deus, ela passa o reinado dela, e a Inglaterra continua. Inclusive, a Inglaterra se torna um dos países onde nós temos muitas traduções da Bíblia, né? Então, a tradução de Wycliffe, e tanto a tradução do Rei Tiago, e outras traduções da Bíblia Sagrada, oriunda na Inglaterra, ok? Chegamos aos puritanos, que são outro grupo da Igreja da Reforma Protestante, um grupo que durou pouco tempo, sabe? E os puritanos, eles também tiveram aí a sua proeminência dentro da própria Inglaterra, e os puritanos queriam uma reforma muito mais bíblica, muito mais pura, por isso vem o nome puritanos, e eles foram liderados pelo Bishop Hawking e Thomas Kertler, não dá para ler esse nome. E eles começaram, então, a reivindicar uma igreja, como eu disse, uma igreja mais pura, uma igreja mais bíblica. Entanto, a rainha da Inglaterra estava ali um pouco disposta a se aderir aos puritanos e a Maria Tudor, e vai perseguir a ponto deles se findar em um período curto ali de paz religiosa na Inglaterra,
mas nada que pudesse impedir o movimento de avançar, avança, porém não tanto quanto os outros movimentos que nós conhecemos dentro da Reforma Protestante. Ok, eu queria finalizar falando sobre esses reformadores, sobre esse grupo aqui, que teve outros aí tão importantes, talvez não com tanta proeminência, que a Reforma Protestante nós podemos tirar 5 grupos bem especiais, tome nota. Os anglicanos, os presbiterianos, né, que são aí o grupo dos reformados. Nós temos os luteranos, também que é o principal expoente, anglicanos, como eu disse, os anabatistas, que eu falei, os luteranos, que eu falei também. Nós temos os calvinistas, que é de João Calvino, e, por fim, nós teremos o wesleyano, que nós falaremos na próxima unidade, que é um grupo muito mais recente, que originou a Igreja Metodista. Tá certo? Oi, posso falar? Pode. A questão da igreja ter se separado, tipo assim, cristianismo e outras coisas, foi ruim ou foi bom? Tipo assim, pra espalhar o evangelho. Então, nós vamos ver na próxima unidade, inclusive os maravianos e outros grupos que surgiram, grupos missionários, para espalhar o evangelho. E quando eu falo dessa reforma, uma resposta é simples. Foi maravilhoso a pregação do evangelho. Por quê? Porque a igreja, no período dos 10 séculos que ela viveu, ela começou a se preocupar mais com a questão política do que a questão religiosa. Então, a questão religiosa ela ficou em segundo plano para a Igreja Católica. E ela focou na riqueza, em acumular riquezas, em acumular prestígio. Nós sabemos que nesse período a Igreja Católica ela tornou dona de 2/3 das terras da Europa. Então, o foco na pregação mesmo do Evangelho não estava tendo. A Reforma Protestante nos trouxe não apenas uma reforma no aspecto teológico, mas, como eu disse, no aspecto político também, mas também no aspecto missionário. As missões, inclusive até a própria Igreja Católica, você vai ver isso na Contra-Reforma, ela teve que acordar e vai surgir aí a Companhia de Jesus, que nada mais é do que um grupo missionário da Igreja Católica para visitar os povos recém-descobertos, por exemplo, o próprio Brasil. Nós estamos falando do ano 1500, período que o Brasil é descoberto. Então, a Companhia de Jesus vem para evangelizar os índios, coisas que, obviamente, recém-conhecido, recém-descoberto, a igreja não tinha como antes ter feito isso, mas nós não temos uma agência missionária clara, né, dentro da própria igreja nesse período. Temos monastérios, mas muito mais para uma manutenção da própria igreja, dos seus interesses, que nem sempre são religiosos, do que propriamente uma evangelização de povos não cristãos. Então, a Reforma Protestante, essa cisão dentro da igreja, sim, favoreceu muito para a pregação do evangelho.